O título dessa passagem aqui foi Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conhecer as ilusões da liberdade, tem o corpo de estação, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitavelmente parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. A dos astecas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e a dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma contra a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos só amar e econômicos no gozar. E onde está a sabedoria? Onde então está a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em seu auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. E aí eu vou deixando uma pausa aqui. Essa mensagem é do espírito de Jorge, espírito protetor, foi dada em Paris no ano de 1863. Depois eu posso passar a mensagem para vocês. Cíntia, pode fazer nossa oração, querida? Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais um dia, por mais um estudo. Agradecemos a presença de todos, seu Vandir sempre nos orientando, doutora Cristina, dona Maria Cláudia Martins, doutor Fernandes, que possamos poder aprender mais com as orientações dos nossos anjos de guarda, e que assim seja, graças a Deus. Assim seja, obrigado, querida. Bom, dando sequência, então, à nossa aula de hoje. Nós estamos na aula 68, onde o tema é quando não se aplicar o tratamento da fluidoterápico, né? E aí a doutora Cristina nos deu aí um bálsamo de conhecimento, não somente nesse tratamento, mas como também em todas as outras sequências de processos que foram assimilados, né, pelo espiritismo, que se desvinculou dos espíritos, né, das orientações espirituais dos mentores, dos médicos espirituais, e acabou absorvendo aí esses processos, né, que foram trazidos de outras religiões, inclusive dessa fluidoterápica, né. Mas vou deixar então aberto para nossas perguntas iniciais, para aqueles que não tiverem condições de fazer uma pergunta porque estão no celular, fiquem à vontade de levantar a mão, e aí possam se expressar verbalmente. Quem gostaria de começar? Eu estou escrevendo uma aqui, mas já posso fazer a pergunta? Por favor. Então, o senhor Vandir, como agora nós vamos conseguir desmistificar todas essas coisas que foram incluídas no Espiritismo, já que está sendo tão disseminada nos centros? Porque, pelo que eu estou vendo,
nos estudos, olha, todos os centros que eu passei, teve alguma coisa que... Uma das coisas que estava acontecendo no centro, ou era o reiki, ou era água fluidificada, geral para todo mundo, na tribuna, ou era acender vela para o anjo da guarda. Então, todos tinham alguma coisa disso aqui que estava errado. E agora, como que a gente vai tirar isso assim? As pessoas costume, vão né? reaprender esses costumes, porque está sendo normal aí no Brasil. Eu falo no Brasil porque é onde que a gente tem contato maior, né? Mas como a gente... Bom dia para todos. É interessante que sempre, como a mentora me orientou, não saia da codificação, né? Então, eu li a codificação umas 5 vezes, entendeu? E estou para ler de novo agora toda a codificação pela 6ª vez. O que acontece, né? Então, Allan Kardec recebeu uma carta de um baiano, entendeu? Veja só, de um baiano que falou que ia fundar um centro espírita aqui no Brasil, né? E a preocupação de Allan Kardec, na época, né, era com as comunicações que já tinham sido estudadas. Porque você tem aqui, né, um misto de comunicações espirituais, uma confusão de comunicações espirituais. E o codificador, ele alertou para isso quando ele disse e respondeu essa carta dizendo, olha, não confunda as coisas no Brasil. Ele deixou bem claro. Então, por que ele tinha dito isso, né? Na época, olha só, Tati, onde nós estamos, 2021. E essa explosão aí de comunicação espiritual distorcida, né? Usando as religiões afrodescendentes, e cada coisa em seu devido local, não foi as comunicações afrodescendentes que invadiu o espiritismo. Foi o espiritismo que trouxe ela para dentro. Foi os próprios espíritas que trouxeram para dentro, entendeu? Então, nós vemos hoje aqui na região Nordeste, graças a Deus, até nos 9 estados, uma mudança de postura muito grande com a chegada dos hospitais espirituais, entendeu? Então, eu fico feliz quando eu recebo um zap de pacientes de vários estados dizendo assim, eu só confio no hospital espiritual. Eu só confio no que diz aí. Então, isso vai levar tempo. As futuras gerações já não vão encontrar a mesma dificuldade que eu encontrei, entendeu? Eu encontrei muita dificuldade, muita rejeição, mas eu estou aqui firme. Nós não vamos baixar a cabeça quando as verdades dos espíritos têm que ser ditas de uma forma. Nós temos que levantar a cabeça, sim. Agora, os absurdos que nós temos visto aqui é impressionante. Então, existe aqui seita religiosa dizendo que é espírita. E quando chega aqui, você tem que falar a verdade. Olha, isso é uma seita, isso não é espiritismo, porque em nenhum momento o espiritismo manda você adorar o sol nem a lua. E essa seita, se passando por espiritismo, né? E ao mesmo tempo os espíritas que dizem que estudavam a codificação, todos eles olhando para o sol e para a lua. Isso é um absurdo o negócio disso. Então, essas pessoas, elas nunca tiveram contato com os espíritos, né? Jesus dizia uma frase muito bonita que eu sempre repito. Ele dizia assim, né? Eu só falo daquilo que eu dei testemunha. Jesus dizia isso, entendeu? E daquilo que eu vi e daquilo que eu senti. E o que acontece muitas vezes é que essas pessoas não entraram em contato com espíritos sérios, não interrogaram espíritos superiores, e simplesmente qualquer espírito que chega aqui no Brasil e manda você acender uma vela, você vai e acende. Imagina que aqui tem um Bezerra de Menezes que passa garrafada para as pessoas. Olha, garrafada é uma medicação. Garrafada contém álcool, entendeu? Então, contém várias ervas ali. Se não for bem manipulada, pode até matar. Mas Bezerra de Menezes fazendo isso. E quando você manda Bezerra de Menezes ler um exame de ultrassom, ele não sabe nem o que é isso. Quer dizer, que média é esse? Que situação é essa? Então, o espiritismo no Brasil, ele mergulhou numa crise doutrinária. Não foi uma crise moral, foi doutrinária.
E essa crise doutrinária se espalhou por toda parte, porque não houve uma liderança que dissesse assim, olha, isso aí está errado. Depois de Chico Xavier, a gente sentiu a queda no espiritismo, entendeu? Então, Chico era conhecimento, Chico era humildade. Os demais que estão aí é passar a mão na cabeça dos outros e dizer assim, olha, faz do teu jeito aí que tá bom. E foi assim que foi conduzido. E a credibilidade chegou ao ponto das pessoas não acreditarem mais nisso. Verdade. Seu Mas Bandido, seu qual seria o procedimento, senhor Vandir? Que eu acho que essa é a fundamental questão que a Tati estava levantando. O que a gente deve fazer? Por exemplo, nós devemos entrar e utilizar digamos assim, o Facebook ou essas plataformas para poder informar? Qual seria o melhor procedimento da nossa parte? O procedimento é esse, né? Eu entrei, Francisco, praticamente aqui numa guerra, né? Há 5 anos atrás, foi com grandes palestrantes. E a guerra que eu entrei, né? Eu entrei com embasamentos doutrinários. E não fui eu, Vandir, que inventou, estava lá na codificação. E esses grandes palestrantes correram da internet. Eles teriam que se explicar por muitas coisas ditas, e muitas vezes incorporado com o doutor Bezerra de Menezes, que ficou uma lacuna enorme, e quando se sentiram pressionados, criaram o seu próprio canal e o seu próprio público, para não ser questionado. Então, o espiritismo é questionamento. Você não pode aceitar as coisas simplesmente que alguém está dizendo. Você tem que estudar, você tem que provar. E a verdade, né, ela demora a surgir, mas quando ela surge, é como um sol, vai irradiando por toda parte. Então, eu acho que o silêncio é você ser conivente. Você é conivente quando você fica em silêncio. Você não está ajudando ninguém. E, de repente, nós começamos a questionar os palestrantes a respeito de seminários pagos. Para onde ia esse dinheiro? Esse dinheiro é investido aonde? E por que os espíritos superiores concordam com isso? Há muitos palestrantes, olha, me excluíram de suas páginas. Não aceitava isso de forma nenhuma. Mas é como diz o Cristo, né? Eu não enviei esses profetas. Eles correram para profetizar em meu nome, né? A gente estava convicto disso, né? E são cegos que conduzem cego. E a prova maior disso tudo é quando vem, Tati, a prova da fé, né? A prova da fé, ela é fundamental. Então, quando explodiu o Covid, aí no mundo espiritual se dizia assim, agora veremos quem tem fé e quem não tem. Porque quem não tem vai abandonar as pessoas. Mas quem tem vai ficar na frente. E até hoje os nossos trabalhadores no Brasil estão lidando com pacientes com Covid e estão aqui trabalhando. E esses grandes palestrantes estão escondidos até hoje, 1 ano fechado. Então, vem aquela questão, né? Você não foi enviado para esse trabalho, você se infiltrou no trabalho. Então, a verdade, ela tem que ser dita, principalmente nós, espíritas, não vamos nos calar de jeito nenhum, entendeu? Então, aprendi muito isso com a doutora Cristina e ela ganhou muito com isso e os hospitais cresceram muito com isso. Vandir, pode falar, Tati. Não, pode falar, eu vou escrever então. Mas quando o senhor fala, né, se a gente não se expõe ou não responde a certas atitudes, né, a gente está sendo conivente. Mas, parece que hoje em dia é cada vez mais difícil você falar as coisas, né? Acho que para as pessoas em geral, falar o ponto de vista ou tentar explicar alguma coisa, ainda mais quando envolve religião, né? Por exemplo, tem um caso, né, de uma amiga em comum minha e da Tati, e eu até conversei com a Tati, eu falei, Tati, mas o que você acha da gente conversar com ela, né? Sugerir assim, assado. Mas é uma situação assim muito delicada. A pessoa não, por exemplo, ela não
ela é uma católica, mas parece que a gente vai falar e a gente vai parecer assim, nossa, o que ela está falando? Ou ela está se metendo na minha vida de mencionar, né, a questão da bebida ou mesmo o uso de drogas, enfim. Então é difícil, né? Às vezes, não sei se é isso, né? Mas tipo dar a cara para bater. Tem também um outro caso. Eu tenho uma prima que me falou esses dias que estava fazendo um curso de Reiki. Na hora eu liguei para a Tati, né? Eu falei, Tati, como é que eu vou explicar ou vou falar alguma coisa para ela? Daí você fala, poxa, mas ela não pediu minha opinião, né? Mas, por exemplo, hoje eu escutei na aula, eu falei, é essa resposta, é isso aqui que eu quero que ela ouça, que hoje a doutora Cristina falou na aula exatamente, né, Tati? Eu até ia te falar. O trecho ali de uma pergunta, ela falou tudo ali, né, com relação ao reiki. E eu falei, não, eu acho que eu tenho que mostrar isso para minha prima, né? Ela acreditando ou não, sei lá, vou fazer minha parte, vou tentar jogar ali, mas não é com todo mundo que você consegue fazer esse tipo de coisa, né? Olha, vocês vão ser atacados e vocês vão ter que ter argumento. Uma coisa é a gente se expor sem a pessoa pedir a nossa opinião. Aí eu não concordo, está entendendo? Outra coisa é a pessoa lhe procurar para ser orientado. Então, Jesus procurou alguém? Não. Você não vai encontrar que ele procurou alguém. As pessoas procuravam Jesus. Então, se as pessoas procuravam Jesus, elas tinham que ouvir. Por isso que ele disse, olha, ouça quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Por quê? Se procurou, precisa. O grande problema do movimento espírita no Brasil e no mundo é que as pessoas procuravam o espiritismo e essas pessoas queriam se melhorar, mas só que as lideranças passavam a mão na cabeça. E isso não está certo de jeito nenhum. Então, essa pessoa aí vai fazer um curso de reiki, mas se ela perguntar a você assim, olha, isso vai me prejudicar, ela está lhe dando uma abertura. Mas também, se nada ela falar, eu também não entraria. Não entraria de jeito nenhum. Porque haveria um confronto. Agora, quem pergunta, claro que quer uma resposta. Quem pergunta está insegura, entendeu, Samanta? Tá. Então, esse caso da Samila aí, a gente está citando aqui, não é nenhuma conhecido, acho, do pessoal aqui. Quem está sendo prejudicado é o bebê recém-nascido. Está com feridas no rosto, na carne viva, que fica claro que ele está com infecção, claríssimo, mas os pais fazem uso tanto de bebida quanto de fumo. Então, aí, assim, é amiga nossa, que eu frequento a casa dela, mas ela não me pergunta, ela não acredita nisso, nunca mencionou como que eu vou chegar nela. Olha, vocês estão prejudicando o filho de vocês. Ela vai falar assim, Tati, eu não te perguntei, não acredito nisso que você estuda, por que você está falando? E sem falar que eu vou mexer assim com coisa que o marido dela faz. Vai falar, você está vindo aqui em casa para me julgar o que a gente está fazendo? Então, assim, nesse caso eu não entraria, mas se fosse para o Hospital Espiritual da Austrália, aí sim, porque, olha, o caminho da melhora é esse. Você está dentro do hospital. Sim. Aí é outra coisa, aí você está dentro da residência, aí também eu não entraria, entendeu? Isso. E ia conservar a amizade. Agora, quando eu chegar no limite dos limites, eu não estou aguentando mais, me fala aí o que é isso, aí é outra coisa, né? Sim. Quando a pessoa já se expressa assim, olha, eu já não sei mais o que fazer, já procurei isso, já procurei aquilo. Aí a forma como eu faço você já chegou a considerar o lado espiritual? Já procurei o reiki. Eu falei, tá, o reiki é um dos lados espirituais. Já considerou o espiritismo para poder realmente saber? E a gente tem um trabalho dentro do hospital. Aí é dessa forma como eu faço, né?
Mas deixa que a pessoa se expressa, né? Tanto o reiki como a apometria, isso não faz parte do espiritismo, né? Isso foi trazido para dentro do espiritismo, porque não tem nenhuma ligação, não existe nenhum estudo do mundo espiritual para nós que somos médios a respeito disso, para implantar isso nos hospitais. Porque nas consultas, tem algumas pessoas que chegam assim: olha, doutora Cristina, eu queria ser voluntária. E a médica só olhando, né? Em quê? Você faz o quê? Olha, eu trabalho com reiki, já tem passista aqui, não quero não. E os passistas daqui trabalham de graça. Você lá fora cobra pelo passe. O reiki é um passe cobrado. Você está cobrando, só mudou o nome. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque vai aparecer muitos anjos com muitas alternativas e é impressionante, né? Esse domingo mesmo aqui, foi numa quarta-feira, numa sexta-feira, estava aberto aqui, e chegou uma pessoa aqui, veja como as coisas são, né? Essa pessoa me chamou para conversar e disse assim: olha, eu trabalho já há muito tempo no espiritismo, aí eu gostaria de saber de você se eu posso trabalhar aqui. Eu disse: olha, deixa eu dizer uma coisa a você, o caminho aqui não é isso, não. Eu não sei qual é a sua mediunidade, está entendendo? Você vai ter que participar de curso, vai ser avaliado por doutora Cristina, para depois a gente colocar você como voluntária. Mas aqui não está precisando, não. Eu disse: olha, aqui tem 350 voluntários. O governo proibiu trabalhar 100%. Eu só tenho 50% desse pessoal. E o restante está em casa. Então, eu não posso. Então, veja que as pessoas acham assim, que os hospitais espirituais, eles podem entrar sem ter nenhum conhecimento, simplesmente porque são médios. Aí nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes as pessoas trazem manias mediúnicas, entendeu? E não está nem na qualificação em ponto nenhum, e termina contaminando o grupo, né? Pois é isso mesmo. Teve umas perguntas aí, acho que já foram respondidas a primeira e a segunda pergunta da Tati, né, Tati? Sim, sim. Então, aí que eu faço esse comentário, Chico, quem não é espírita, isso eu vejo assim pela família do meu marido, que eles são católicos e não tem contato com desse lado, tipo assim, eles acham que tudo que é relacionado à espiritualidade é espiritismo. Entendeu? Então, assim, tipo, na minha cidade eu tinha primos que tinha centro, eu não lembro o nome, se alguém conhecer um centro que pegava pessoas que mexiam com droga pesada e eles tomavam um chá e eles podiam fumar maconha. Eu não sei, é Daime? É Daime? É Daime? Então, e assim, as pessoas que não têm conhecimento acham que isso é espiritismo, porque lá eles recebiam um espírito, né? É uma forma de ajudar, porque as pessoas usavam droga pesada e pararam por causa de frequentar lá, aí só podia fumar maconha. A maconha não tem problema. Então, assim, todo mundo que frequentava esse lugar fumava maconha. Então, Tati, você imagina se Jesus dissesse aos cobradores de impostos naquela época, né, que eles não eram saqueadores da pobreza, né, e dissesse assim: olha, você vai roubar menos, mas você vai continuar sendo um cobrador de imposto. Então, a verdade do mundo espiritual é uma só, entendeu? Não existe outra. Imagine se Jesus dissesse à mulher adúltera assim: olha, você não pode adulterar todo dia, dia sim, dia não. Pode. Entendeu? Então, ele viu nela o erro, ela reconheceu o erro. Então, eu acredito que esse assunto nosso ele é muito importante, porque Jesus, ele encarnou no meio de um furacão, que era Jerusalém. Aquilo era um furacão. Moisés já vinha combatendo essa imoralidade muito antes, entendeu? Mas quando ele chega, ele mostra, olha, ele mostra acertos e mostra erros, entendeu? E coloca a criatura, ainda disse assim, ó, seja perfeito como perfeito é meu Pai Celestial. Então, não dá para passar a mão.
Então, ele está mostrando, olha, você vai chegar em igualdade de perfeição se seguir a Deus. Se você não seguir a Deus, você não vai. Então, quando ele diz assim, eu vim salvar o que estava perdido. Olha só, quer dizer, perdido mesmo. Então, quando ele diz essa frase, ele se coloca como o guia de luz de todos nós. E o que é que as pessoas hoje, elas pensam, elas acham? Que a religião, quando tenta corrigir, olha, veja só, isso é falta de indulgência sua. Jesus não fazia isso. Olha, Jesus foi o mais que corrigiu. Foi ele. Agora, ele não desprezou, ele não teve preconceito. Ele foi em busca de almas perdidas que estavam ali. E o que acontece hoje no movimento espírita no Brasil, essa questão de se estender para um lado que não é nosso aí, foi porque esse lado, quando chegou, disse assim, olha, o que eu faço está certo, não bem, continue fazendo. Olha o erro de tudo. Mas eu quero saber que bem é esse. Porque quando as pessoas foram profetizar, querendo tomar o lugar dele, ele disse logo, olha, peraí, eu não enviei esses profetas, não. Não foi meu Pai Celestial que disse nada a eles, onde eles dizem, sonhei, sonhei, sonhei. Então, veja, são cegos que conduzem cegos. Então, Jesus tinha toda a razão. Ele ia dizer, olha, o caminho do cristianismo é esse aqui, o seu, é esse aí. Quer outra passagem aí de confronto, né? Quando ele chega lá no templo e vê aquelas pessoas oferecendo riquezas, a deu uma mão. Foi o que ele disse, meu reino não pode ser dividido. Não podeis adorar dois senhores. Então, ele foi claro, Jesus foi fantástico mesmo. Olha, o rumo é esse, não é outro, não. Verdade. Eu acho assim, dentro do movimento espírita, eu acho que muitos criaram uma indisposição até para se questionar e para discutir, como o seu Vandi falou, né, indulgência, porque eles levaram muito o lado do, olha, mas Jesus era paz, essa pessoa que está trazendo essa informação, ela não está sendo indulgente, ou então, olha, essa pessoa está querendo discutir, é melhor a gente não brigar, se afasta dele, né? E na realidade, às vezes, é só uma questão de questionamento. O que eu acho maravilhoso que a doutora Cristina traz ela não se distancia da codificação e os métodos que o próprio hospital oferece, que a gente não conhecia, por exemplo, os eletrodos, a utilização do algodão, a utilização da seringa, tudo comprovado pela metodologia científica. Não é? Utilize. Faz efeito? Faz. Então está funcionando. Está melhorando isso? Está. Isso é uma forma, uma metodologia científica, uma repetição que é feita centenas, milhares de vezes e tem comprovação de resultado. Não é? Diferente de, por exemplo, tem até uma pergunta da Lília com relação a isso, sal grosso. Sal grosso, no meu ponto de vista, não tem essa... Você se sentiu melhor? Não é? Existe essa metodologia científica aplicada, o resultado comprovado? Até onde tem o meu conhecimento? Não. Então, assim, quando ela adentra esses outros temas, essas outras metodologias ou processos, tem a comprovação científica antes de ser colocada em prática, ou antes de ser publicada, digamos assim, né? Ou divulgada. Eu creio que no caso do banho de sal grosso, virou uma mistificação, porque eles falam que esse sal grosso colocar na água da banheira para você tomar um banho é relaxante. Com certeza, isso virou para mistificação, que se é relaxante, alguma coisa acontece espiritualmente, sabe? E isso virou a mistificação, porque minha família é ubandista, então, assim, lá usa muito sal grosso. Eu já tomei banho de sal grosso. Vou confessar, já tomei banho de sal grosso, já tomei banho de rosas e já tomei banho de pinga. Já vou confessar que eu já fiz isso, tá? Já tomei banho dessas 3 coisas.
Jesus disse essa frase: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Está entendendo? Não existe outro ponto de vista a não ser o esclarecimento. É o esclarecimento. Então, nos últimos 5 anos no Brasil, a minha briga foi pelo certo, não foi pelo errado. Existe um palestrante aqui de nome internacional que ele fez um desenho animado na página dele, incentivando as crianças a bissexualidade, pessoal. Aí, como é que pode? Então, eu entrei na página e disse: olha, você tem um compromisso com o Cristo, você não é ativista. Você tem um compromisso com Jesus. Como é que você faz um desenho animado incentivando as crianças a ser bissexuais, dizendo que isso é normal? Não, você está equivocado. E me excluíram no mesmo dia da página. Então, olha, se nós temos a missão do cristianismo de esclarecer, os cristãos têm que entender que nós não somos ativistas. Nós somos cristãos. Ativismo, ele não faz parte do cristianismo, entendeu? Mas o sangue do cristão faz parte, sim, da missão de Jesus que veio exercer na Terra. E o que eu vi aqui no Brasil foi absurdos. Durante 16 anos aqui, de palestrantes espíritas, que virou ativista e deixou de ser cristão. E começou a utilizar-se até da codificação para colocar os seus conceitos, onde nós derrubamos todos esses conceitos em palestra. Derrubamos em discussão em redes sociais e somos cristãos, então, pessoal, vamos à luta. Não existe mais arena de Roma, entendeu? Existem pessoas corrompidas que estão dentro do cristianismo, infiltradas, querendo destruir todos os ensinamentos do Cristo. Igual Isso é verdade. você também estava falando, né? Dos banhos, né? Eu também tomei banho, muito banho de sal grosso, banho de rosas, fiz muito. Uma amiga minha me ensinou até a fazer passe com ovo, fiz até com ovo. Isso eu não sabia, não. Essa eu não tinha. Você nunca... Nasceu o pintinho, não? Nasceu o Essa é pintinho? nova. Mas eu pensei assim, cara. Até com ovo eu fiz. Você com esse fluido todo, não sei se na hora não pintinho. Essa é nova, Cíntia. Essa para mim é nova também. Colocar sal também num potinho virgem e colocar em algum lugar do cômodo, se ele tiver alguma, assim, aí não como falar em português, mas se houver alguma modificação é porque tem alguma coisa negativa dentro de casa. E eu fiz também isso, nunca modificou nada. Eu também colocava só sal grosso atrás da porta de entrada. Samila É sabe. isso mesmo, da porta. Isso. A minha mãe Mas muitas vezes. Mas aí você vê, né? Na ilha eu colocava sal grosso lá na porta, mas existe parede para espírito, existe porta para espírito, não existe, né? A minha mãe costumava pegar uma panela, botava sal grosso e álcool, tocava fogo na panela e saía pela casa assim, né? Passando pelos cantos. Defumando. Não, aí ela dizia que isso ali era para tirar as más energias. Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, isso faz tempo. Isso eu falei para ela, eu contestei ela com relação a isso. Eu tinha, acho que 22 anos, 23 anos, uma coisa assim. Mãe, isso não faz sentido. As energias não é assim, não é desse jeito. Você quer melhorar a energia do ambiente? Faça oração. É isso aí, a força do pensamento é que limpa o ambiente. Passe também aqui também. Aqui tem muita coisa. Cada centro aqui é complicado aqui no Japão. E cada centro tem um costume. Eu já fui assim, receber, igual uma vez eu fui receber passe, eu fiquei no centro. Show inveja. As pessoas ao redor de mim de mão dada e o rapaz na minha frente dando passe. Eu levei um susto, porque eu no centro, todo mundo de mão dada. Eu falei: nossa, o que é isso, né? Eu nunca vi isso. Isso tudo, Cíntia, foi a falta de ciência dentro do espiritismo. Isso foi banido do espiritismo, entendeu? Então, o espiritismo, que era para ter uma base correta no Brasil, se estendeu pelo mundo completamente errado. Não foi a codificação que mudou, foi os espíritos que adaptaram.
aos seus vícios e paixões, entendeu? Então, aqui no Brasil, aqui dizem assim, olha, se você beber no domingo e vai aplicar passe na terça, não tem problema não, porque o fluido sai todinho pela urina. Isso é um absurdo um negócio desse. Então, a impregnação fluídica acontece no periférico e acontece no corpo, como que vai sair pela urina? E aí, se eu, você ou qualquer um aí for tomar um passe com uma pessoa dessa, eu vou me sentir mal. Porque existem entidades ali alcoólatras no campo magnético, entendeu? E assim, as federações do mundo inteiro deixaram, né? Ficaram à vontade, não criou regra, não criou disciplina. E os números de adeptos só faz diminuir, não aumenta. Porque quando você vai para um pastor, né, o pastor, ele não é 880, ele diz logo, olha, é assim e acabou. Então, se você quiser ser salvo, você vai ter que fazer isso. Quer dizer, ele tem segurança no que diz. Então, se Jesus abandonou tudo e você não vai abandonar, não, então você vai ter que abandonar. Então, eles têm essa liderança, o Evangelho tem essa liderança. Enquanto o espírita, você pode agradar a Deus e a Mamon. Como é que pode? Então, não pode. Então, a gente não somos radicais. Nós somos pessoas conscientes das nossas melhoras. Agora, do modo que isso foi conduzido, até hoje está errado e está consertado demora, viu? Subandir, eu percebo isso mesmo. Porque também já recebi passe igual a doutora Cristina falou, falei, nossa, tudo isso que ela está falando, até passe, assim, esse tipo de passe. Sopro também, no ouvido já também. Aí, você lembra da castanhola? Também isso aí, as mãos, os dedos se mexendo, tudo. Eu falei, nossa, o que esse... O passe castanhola, né? Que passava assim, saía... Isso, Eu também já recebi aqui. Então, aqui a gente vê como vai ser difícil as pessoas aceitarem o que é o certo. Eu falo isso com o meu marido. Meu marido falou Agora, assim, mas veja vai ter um só, dia que vai ter que começar. eu acho que nós temos a obrigação, não é, de, ao abrirmos o hospital espiritual, qualquer localização que seja, na Itália, no Japão, na Austrália, da gente esclarecer. Não é? Então, veja só, uma das questões maiores dentro da própria Federação Espírita, e aí eu digo isso porque a gente fazia parte de um trabalho, a Lília também fazia, né, em que nós fomos orientados pela própria equipe da Federação Espírita, que faz o trabalho internacional, a modificar a forma de passe, para simplificar, para apenas utilizar a mão, entendeu? E dentro do que... E vocês vão ver as perguntas que eu faço nas aulas, né, era para questionando, olha, isso, o que pode acontecer? Para esclarecer as pessoas. Uhum. Né? Então, assim, mesmo assim, as pessoas decidiram, não, vamos seguir. E a gente fala, olha, mas no hospital espiritual nós estamos atendendo tantas pessoas, né? Que pessoas que fazem já esse trabalho, porque um dos questionamentos que eu faço, e eu tento levar sempre as pessoas para a lógica de fazê-las raciocinarem. Dizer, olha, antes da gente fazer essa mudança, por que vocês não procuram algum centro espírita que fez essa mudança e ver como os médiuns estão? Não é? E as pessoas, não, mas é a federação. Não é? Mas aí a gente tem que levar em consideração que até mesmo Chico Xavier se afastou da Federação Espírita. Não sei se vocês sabem disso. Vocês deviam procurar essa informação para saber, não é? Porque ele chegou a um determinado momento que ele se afastou. Entendeu? Então, assim, a gente tem que sempre estar entrando, sempre questionando, como o seu Vandir mesmo falou. Entendeu? E a gente tem que estar sempre questionando tanto as outras... Pode falar. Veja como o nosso espiritismo, ele não tem pesquisador, ele tem pessoas que lê obras, né? Que estuda a obra, não. Uma cantora aqui, no palco, recebeu Francisco Cândido Xavier. E o pessoal acreditou naquilo. Quando eu fui analisar a comunicação, primeiro, um espírito como o Chico não vai para um palco incorporar numa cantora. E os sites espíritas aqui colocou aquilo como extraordinário. Quando a gente foi avaliar a comunicação dessa cantora ali, era uma pura mistificação. Ela, como cantora, queria se promover em cima de Chico.
Aí me vem uma coisa e diz assim, ó, por que a federação não bota uma nota dizendo assim, olha, aquilo ali não é verdade, não. Aquilo ali não é Chico. Então, todos eles se calam, jogam nas páginas espíritas e as pessoas lá comentando, o negócio desse eu não aguento, não. Primeiro, não tem perfil de espírito superior. Segundo, o espírito superior, feito Chico, ele não vai para um palco incorporar numa cantora e achar as coisas extraordinárias, brilhantes. Olha, como é que um espírito estudioso aceita um negócio daquele? Ele não fazia nem parte desses fóruns, né, espíritas. Ele ensinava tudo embaixo do abacateiro, né? Uhum. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta da Lília ali, muito interessante, que é, na verdade, o tema da aula. Você quer fazer, Lili? Posso fazer primeiro a da água? Por favor. Não, a minha pergunta é bem no início da aula que a doutora Cristina, a gente estava falando do banho de sal grosso, né? Mas, na real, eu me lembro em outra aula que foi dito que até eu me lembro de quando a gente mora perto da praia ou estar perto da praia do oceano, as vibrações eletromagnéticas são menores. Eu me lembro que foi dito isso. Então, eu acho que quando eu entro no mar, eu me sinto melhor, mais leve e tal. Eu acredito que nessa aula, agora, a doutora Cristina quis dizer que não se deve fazer isso parte do hospital espírita, de um tratamento, né? Mas eu só queria confirmar que se, né, ela concorda que, ou me certificado que foi dito na aula anterior, que ajuda a limpeza, o equilíbrio da vibração energética da gente. Deixa eu completar. Então, os fluidos oceânicos, o fluido quântico universal, quando ele cai nos oceanos, ele cai totalmente puro, né? Quando ele se espalha pelo continente, e as nossas modificações de pensamento vai modificando ele. Então, existem tratamentos que nós vamos lá para a beira-mar, absorvemos o eletromagnetismo da atmosfera oceânica, não é da água, está entendendo? Uhum. E ali a gente preenche o nosso perispírito e enviamos para o paciente que está internado para ele se restabelecer. Então, isso dá um equilíbrio maior a você. Isso funciona, está entendendo? Uhum. A sua imunidade também aumenta, e aumenta muito. E o seu campo magnético também, ele recebe uma carga eletromagnética muito positiva. Isso funciona. Sim. O que não funciona é justamente no final do ano eu dar 7 saltos em 7 ondas. Não funciona. Sim. Entendendo? Eu estou me condenando. Ó, todo mundo está vendo? E o que não funciona, no final do ano, eu colocar uma roupa branca e tomar o primeiro banho de mar. Isso funciona. Porque o nosso corpo está pedindo eletromagnetismo positivo. Não é o banho de sal, entendeu? Eu acho que é interessante porque as pessoas se sentem bem perto do mar ou na água do mar. Então, elas criaram essa associação. Deve ser água salgada. Vou tomar banho de água salgada, vou botar sal na água. Então, criaram essa associação, mas é o fluido cósmico universal que cai no mar e é absorvido por a gente. Aqui até eu acredito que o André Luiz, ele comenta disso, em um dos livros dele, desse fluido que cai no planeta, que entra pelo mar. E aí? Sim. Eu também... desculpa. Pode falar. Não, Pode falar ali, depois eu falo. Não, a minha próxima pergunta que eu ia perguntar. Então, Cíntia, se for sobre isso, pode falar. Desculpa, até rapidinho. Eu também já ouvi falar, seu Vandir, que já me falaram, né? Me falaram assim que os espíritos, né, superiores vão até um local onde existe um local, né, de água para a gente poder tomar banho, diz que eles purificam essa água, para quando essa água cair sobre a gente, quando a gente tomar banho, faz uma limpeza. Já me falaram isso que os espíritos superiores fazem. Não sei se é verdade, né? Mas isso, os espíritos superiores, eles não limpam corpos, eles esterilizam a alma. Então, veja a confusão que fizeram, né, doutrinária. É impressionante, né? Uma coisa que diz aqui no Brasil,
Geralmente é aqui depois do carnaval, há chuvas, né, torrenciais assim, em alguns locais, e diz assim, são os espíritos superiores limpando Olinda, limpando Recife. Não, aquilo é carga eletromagnética pesada, que alterou a atmosfera, entendeu? Houve um resfriamento e essas pancadas de chuva e vento são fortíssimas. Não tem nada de equilíbrio, foi desequilíbrio nosso. Só que as pessoas com a consciência pesada... Ixi, Mas o seu Wandy caiu. Eu acho que ele vai cair. caiu mesmo. Aí, voltou. Voltou. Foi aqui ou aí? Foi aí. O senhor falou, então as pessoas aí isso estavam aí. ali. Isso aí é minha mediunidade. O negócio está sério, eu estou contra. Estão querendo travar o senhor aí. Você imagina, Francisco, que eu fui sacar dinheiro em 3 caixas eletrônicas usando a senha e nenhum dos 3 saiu nada. Nada, nada, nada. Meu Deus do céu, não é possível. Aí eu fui para o banco, onde tem uma amiga minha, aí levei, ela chegou no... Não, deixa eu tentar. Que era gerente do banco. Quando ela colocou, pegou. Eu disse, eu não acredito, não. Eu estou morrendo de vergonha. Um negócio desse. Eu fiz o mesmo procedimento, não saiu nada. Então, vão se acostumando. Daqui a pouco sai do ar, volta de novo, e eu não deixei nada aqui. Viu? Posso? Por favor, Rita. Eu achava que você ia ficar em silêncio hoje a aula toda. Dona Rita, tudo bem? Mais ou menos. Hoje ela está quietinha. Pode fazer a pergunta. É porque é por causa desse dente que ainda. Ela tirou o dente. Quando esse fluido universal que cai nessa atmosfera oceânica, não é que ele cai na água e a água do mar tem um efeito, não é, seu Vandir? Mas é o vento que é produzido no oceano que vem para a cidade, o que a gente respira, é ali o efeito ou é próprio a água que está misturada com o fluido? Não. Ali seria esse fluido cai em toda parte, né, do planeta. Agora, só que a gente sabe que não existe a nossa influência sobre essa ação que cai lá, né? Essa influência vai acontecer quando ele vem para o continente todo. Então, cai fluido em toda parte. Agora, os de melhor qualidade são os oceanos. Então, a água não tem nenhuma força de atração para atrair ele, entendeu? De jeito nenhum, certo? Então, o que acontece? É como se lá a chuva fosse prateada e a chuva do continente fosse diferenciada. Aí está a grande questão. Então, nós que somos médios, a gente se dirige para lá para absorver essa chuva prateada, que é o fluido universal, entendeu? Mas lá não tem nenhuma relação com as águas do oceano, não. É uma porta de entrada mesmo muito positiva. Eu li, acho que numa obra de Chico, Libertação, se eu não erro, que uma médium, ela sai com o seu perispírito durante a noite e vai se deitar nas areias de uma praia para se recuperar e no outro dia retornar para o corpo. Essa coisa acontece só no livro ou acontece na vida real? Nossa. Acontece porque quando nós estamos com desgaste físico, geralmente o Maria Cláudia está aqui a 10 minutos da praia, então eu tenho que ir para lá, recompor isso, né? Então essa informação realmente procede, né? O eletromagnetismo que está lá dá sustentabilidade para a gente realizar os trabalhos. Lilian, você quer fazer sua pergunta então? Quero. Tá. Não, seu Vandir, então, quando não se aplicar o fluido nas pessoas como um tratamento, o tratamento fluidoterápico? Nós temos que avaliar alguns fatores, alguns tipos de passos que tem que ser feito. Então, existem pessoas que elas estão muito fracas. Então, o passo de expertise não é indicado. O que é indicado é a aplicação de fluido, está entendendo? No caso do médio sonâmbulo, o médio sonâmbulo que eu falo é o paciente, ele não é trabalhador ainda, mas esse médio sonâmbulo você não pode dar um dispersivo cruzado, porque ele vai embora, ele desmaia.
Então, tem todas essas coisas que a gente tem que ver. Nós temos que ver também o nível de resistência física. Então, se aquela pessoa está tendo um desmaio atrás do outro, já sabemos que não podemos tirar fluido dessa pessoa. Ela tem que ter reposição energética. A grande questão que os espíritos colocam com relação ao trabalho de passe é que não existe aí fora uma seleção para isso. Todo mundo entra numa fila e vamos embora, entendeu? Vamos embora. E quando chega lá, todo mundo se senta, ninguém sabe o que é que o outro tem, o que vai fazer, já vai colocando a mão, já vai tirando. Então, é a mesma coisa da gente ir para um hospital normal e chegar lá o médico passar uma medicação para todo mundo. Não, não pode. Não é todo mundo que tem a mesma patologia. A mesma coisa é o trabalho fluídico. Tem que ter uma consulta para a gente saber qual é o tipo de tratamento que vamos dar seguimento. Quando o João de Deus veio aqui na Austrália, eu fui lá, foi num estádio, eu acho, até, não no estádio, mas num lugar bem grande. E eu fui mais por curiosidade, para ver como é que ia ser. E ele dava o passo para a sala inteira. Foi bem isso, assim, era uma coisa assim, a sala inteira, ia todo mundo numa fila, e daí ele separava as pessoas, não sei que critério que ele usava. Mas eu me lembro uma coisa muito interessante, é que me deu muito sono. Eu fiquei dormindo daí, eu acho que a manhã inteira lá. Mas foi muito estranho. Não foi uma coisa de sair se sentindo bem leve, sabe? Mas também não posso dizer que foi ruim, foi só muito estranho. Alguma coisa tinha no ar, mas foi diferente. A primeira qualidade fluídica de identificar um médium é o fluido calmante, né? Então, esse fluido calmante, ele acalma, ele não agita, entendeu? Então, é a primeira condição de uma sessão de cura. Então, se dentro de uma sessão de cura as pessoas estão muito agitadas, a gente tem que saber se é os assistentes ou se é o médium principal que está jogando essas reações, entendeu? Então, infelizmente, aconteceu tudo aquilo com ele lá. Então, a gente sabe que no mundo espiritual existem espíritos pseudo-sábios. Existem espíritos que dizem ser médicos. Existem espíritos que dizem ser cientistas. Porque quando homens, eles queriam ser cientistas, não conseguiram. E agora, como espírito, às vezes você não vê, não sente, e de repente você adota uma criatura dessa como médico espiritual. Por isso que os nossos cuidados são muito grandes aqui nas indicações, né? Tem que partir daqui, da mentora, para não acontecer nada disso. E existem sessões de cura que o público ele é anestesiado por entidades hipnóticas. Não são espíritos superiores. E o sensitivo, ele vai sentir quando sair dali. Ele vai sentir uma fraqueza no corpo, uma fadiga enorme, que não é normal, entendeu? E vai dormir o dia inteiro. Isso quer dizer que houve ali uma ação negativa, não foi positiva. Sim. Seu Vadir, eu gostaria de aproveitar esses últimos minutinhos, se o senhor não se incomodar, para nos educar dentro da visão mediúnica que o senhor tem. Num comentário que eu fiz um resumozinho da doutora Cristina, nessa aula de hoje, eu vou ler aqui para o senhor o que ela fala. Toda disciplina nos médiuns, como, esse é o meu resumo, tá? Como no paciente é necessário, pois existe uma pauta de atendimento a ser seguida, que acompanha uma programação junto à equipe espiritual de atendimento. Por exemplo, no horário de atendimento para gestantes, entra na sala periférica uma equipe especializada nos tratamentos de gestantes. Assim que termina essa equipe e atendimentos, entra outras equipes preparadas para o atendimento das demais consultas. E aí, dentro da vossa mediunidade, nos eduque. Como é que é essa experiência de ver as equipes entrando, não é, para fazer o atendimento das gestantes, aí a mudança, quais são, o que eles fazem, onde eles ficam, como é que se procede para a gente poder aprender? Porque a doutora Cristina, ela tem a equipe dela, entendeu? A equipe dela mesmo, né? Selecionada por elas, e a gente divide essas equipes aqui
em etapas. Então, tem o tratamento aqui de prioridade. Prioridade são as equipes que trabalham na área de hipnose com ela. Já são pacientes graves. Então, essas equipes, elas adentram na sala, já conhecem o perfil psicológico do paciente e, junto com a médica, faz todo o atendimento, entendeu? Então, para nós é um grande aprendizado do mundo espiritual e também disciplina e organização, que são muito organizados. Então, quando termina esse tratamento, o que é que nós percebemos, né? Essa equipe retorna para as enfermarias, para cuidar de enfermaria na área hipnótica. Então, já vem outra solicitação, já tem a espera das equipes que vai entrar agora para cirurgia espiritual. Aí, os anestesistas, né, o pessoal da programação na área de informática, robótica, tá entendendo? Aí já é outra equipe, entendeu? Então, essa equipe vai ficar ali, fazendo tudo isso. Então, terminou isso, essa equipe se recolhe para o setor de robótica lá em bloco cirúrgico, para fazer cirurgia de desencarnado. Então, depois vem a cirurgia, vem os tratamentos de gestante. Então, aí vem o obstetra, aí vem todos os aparelhos só para gestante, entendeu? Esses aparelhos aqui são móveis. Então, esses aparelhos colocados lá no abdômen. A gente vê no monitor tudo que está ali se passando. E é interessante isso aí, eu ter tocado nesse assunto, que teve uma gestante essa semana que ela estava com a dor na costela, né? E essa dor, ela já está com 7 meses, né? E a médica olhou, colocou ela, deita aí, eu quero ver que dor é essa. Aí quando viu, aí o pé da criança estava empurrando a costelinha da gestante, né? Aí ela viu no monitor e disse, olha, isso aqui não é dor, não. É o pezinho dele, essa criança, ela é bem ativa. Aí ela foi tirar o ultrassom e disse, doutora, e não foi o pé dele mesmo. Foi o pé dele. O obstetra disse, olha ali, ó, ele está chutando ali, ó. E o obstetra disse, olha, essa criança é muito ativa. Eu disse, pronto, bateu certinho. Então, dentro da experiência como médico, eu só tenho a agradecer a Deus e a Jesus, né, dentro da minha pouca evolução, ter essa oportunidade de viver isso com eles, né? De participar com eles, né? De trazer essas informações, graças a Deus. Mas é coisa do outro mundo mesmo, é um espetáculo mesmo. Eu admiro muito a parte robótica deles, porque é muito avançado, entendeu? Quando eu vejo ela no comando de voz, né? A trazer os aparelhos, colocar em cima dos pacientes, eu digo, meu Deus, quando é que a gente vai ter essa tecnologia na Terra? Está longe, viu? O que eu acho maravilhoso, eu não tenho essa mediunidade que o senhor Wandir tem de ver todas essas coisas, não é ativa ainda para mim, mas eu estava no Brasil e tinha um jovem, eu acho que ele tem uns 18 anos de idade, né? E ele lá aprendendo comigo, a gente observando os atendimentos, e ele via tudo, né? Aí a doutora Cristina olhava para a parede, não é? Para mim olhando para a parede, Wagner, né? É o Wagner. Né? E aí ele olhava também, né? E ele dizia, ô doutora, aqui nesse aparelho aqui está dizendo. E aí eu dizia, bom, se ele está vendo, eu não sou o único, ele está comprovando que a doutora Cristina está vendo. O único louco. O que eu digo aqui para os médicos é o seguinte, aqui é muito difícil você mistificar, é impossível, porque tem evidência para tudo que é lado. Você não mistifica, não. E ela gosta de trabalhar com esse suporte, né? Não, é o que eu estou vendo, você está vendo, pronto. Então, aqui, ó, todo mundo está vendo. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com eles, porque é uma nova geração que vai dar continuidade a esse trabalho. Sim. Francisco, e eu, em vez de ouvir de uma que ela dizia, você viu os papéis, os lençóis de papel, né? Como ficam tudo molhado com aquela coisa, aquela visgo, que é o ectoplasma. Eu digo, mas eu dobrei tudo, era tudo enxuto. Ela disse, então você não vê nada. Ela disse que os papéis eram molhados de baba. Ectoplasma. É verdade isso? É assim mesmo?
Porque esses papéis aqui são descartáveis, né? A gente tira tudo isso mais. E tem alguns pacientes que o periférico dele é muito contaminado. E o resíduo que fica no papel, ele não contamina os médios, né? Existe o processo de esterilização natural que é feito no mundo espiritual. Então, por isso que esse papel é lavio em alguns segundos ali sujo, mas em alguns segundos desaparece tudo também. Foi uma questão também que eu com a Samila a gente se perguntou se o algodão que a gente usa pode ser reaproveitado, já que o algodão não tem nada. Então eu falei para a Samila, Samila, eu acho que não, porque a gente não enxerga. Acho que ele não está tão limpo assim. No caso aqui do processo de esterilização natural, você está aqui dentro. Então, esse algodão, imediatamente, isso é esterilizado, mas isso é para se jogar fora. Não é para a gente reutilizar no paciente, entendeu? No caso desse que vocês usam em casa, então, não existe a reesterilização. É jogar fora e não aproveitar. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, que o teu manto de amor nos envolva e nos leve à elevação espiritual que todos nós precisamos. Em teu nome, Maria, damos por encerrado nosso estudo. Muita paz para todos.